pertinentes para levar o seu negócio a se destacar. Nesse episódio, a gente vai falar sobre inteligência artificial aplicada aos negócios. E temos aqui um convidado muito especial, que é o Ivan Viana. Nosso mestre Jedi. Tinha que falar isso. Obrigado aí pelo convite, cara. Muito feliz de estar com vocês aqui. Admiro muito o trabalho que vocês vêm fazendo aí no Conselho e só acompanhando e admirando e aprendendo também. Legal. Bacana. O Ivan, ele é sócio da Empório Hightech, da Prevision e também é professor de Tecnologia da Informação, né, Ivan? Isso, estou nos cursos de Comunicação Social e Sistemas de Informação e Gestão. Legal. Sempre com disciplinas ligadas à inovação e tecnologia, né? Bacana. Então, prepare-se para uma conversa cheia de insights, pega o caderninho, caneta, anota. E, se você ainda não segue o nosso podcast, eu sugiro que você busque compartilhar com seus amigos e seguir, porque toda semana tem uma informação pertinente e relevante para o seu negócio. Bom, e vamos começar já com uma cereja do bolo, que conta a história, né? O Peter Drucker fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. E aí, meu amigo, eu queria entender como que as empresas elas podem se preparar para absorver a revolução da inteligência artificial, que já é uma realidade, sem que comprometa processos e cultura organizacional. Essa é a pergunta. Primeiro, mais uma vez, obrigado por estar aqui com vocês, super prazer. Cara, essa eu acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Assim, porque, de fato, a cultura é algo dos itens que mais impacta em qualquer empresa. É muito longo para construir uma cultura e muito difícil mudar. Só que a gente vinha até comentando aqui nos bastidores, né? Assim, quanto tempo dura uma verdade? As coisas estão mudando muito rápido. Então, isso vai exigir do empreendedor, e eu digo isso não importa o tamanho da empresa. A cultura da empresa, ela é passada muito da cultura do próprio empreendedor, os valores dele, o que ele acredita. Isso acaba transbordando para os colaboradores. Então, se você tem aquela cultura fechada, vamos colocar assim, de uma empresa super tradicional, e você não abre espaço para ouvir, para colaboração, vamos colocar assim, que são termos que hoje tem que estar na pauta de todo empreendedor. Sim. A gente não faz mais nada sozinho. Sim. E eu acho que isso já ficou claro. Então, construir essa cultura começa no dia a dia, assim, começa no próprio empreendedor. Como é que ele vê o negócio dele inserido, não isolado na cidade, mas num ecossistema. Por isso é tão importante o que vocês fazem, né? Assim, porque é atual. Esse é o modelo que a gente acredita de um negócio viável. Você não é mais uma ilha, né? Não existe mais um negócio que vai viver como uma ilha. E como é que dentro dessa pergunta a gente entende que a IA, a gente pode falar para o empreendedor que a IA não é uma ameaça, mas sim uma aliada? Cara, uma boa pergunta. Assim, ó, se a gente for olhar, a atividade do empresário, do empreendedor, ela é muito solitária. A grande verdade é essa, né? A gente que empreende, a gente sabe que no final do dia fica sempre aquela dúvida de, cara, eu tomei a decisão certa, é o melhor caminho. A gente tem as pessoas que a gente consulta, os amigos, consultores, empreendedores que já estão há mais tempo na estrada, que muitas vezes compartilham um pouco da visão que eles têm desse negócio. Foi essa solidão até que levou a gente a fazer o conselho. E essa solidão é uma solidão que eu acho que sempre existiu. Perene, e que a tecnologia trouxe esse brinde pra gente, né? Que assim, é poder juntar mais gente. Isso que a gente está falando, assim, quantas pessoas vão poder ouvir o que vocês estão gravando, dos conteúdos, e quanta gente isso pode vir a ajudar. Então, eu acho que nesse sentido, a IA ela vem também, porque muita gente usa a IA de uma forma restrita. Mas eu gosto de olhar a IA assim, ela pode me ajudar a ter ideias. Sim. Ela pode me ajudar a pensar. Sim. Ela pode me ajudar a criar, né? E ela pode me ajudar a entender. Olha só, a riqueza que a gente tem. Então, se a gente começa a usar esses recursos para ampliar o nosso entendimento, para fazer os questionamentos que eu não fiz sobre o problema que eu estou vivenciando, olha que legal, assim. Você começa a dialogar com aquilo, sabe? Você começa a dialogar com um conhecimento que está lá. É lógico que, assim, você tem que saber escrever bem o que você quer ou pedir bem. Eu falo, a pergunta vale muito mais que a resposta, né? Ô, Ivan, uma coisa interessante. Nunca o português foi tão necessário. Né? Assim, aquela galera que estava na base, fala, não vou estudar português porque eu gosto de matemática. Meu irmão, português, para você elaborar um prompt de maneira adequada, saber perguntar, saber pedir, saber esclarecer, é fundamental. Fundamental. E isso, eu costumo dizer isso para os meus alunos, eu falo para eles assim, olha, comunicação é a habilidade do futuro. Ponto. Assim.
Porque assim, eu preciso saber me comunicar com pessoas, e a gente estava falando Agora do desafio, né, que é você manter uma boa comunicação, conseguir consolidar as ideias e expor o seu pensamento, né? Expor até o seu conhecimento, que hoje vale muito, né? O que Sim, você mas sabe que tem um você valor não- enorme, mas né? você Assim, não consegue eu sou um passar. cara de tecnologia, cara. Eu sou um cara. Minha primeira formação é física, assim, não tem absolutamente nada a ver com comunicação. Mas eu entendi muito cedo, e eu tive a sorte de entender muito cedo, que comunicação é um grande diferencial. Seja você um empresário, um estudante, porque vai te abrir muitos caminhos. Você vai conseguir pular até etapas, eu digo assim, que você vai conseguir chegar mais rápido. E essa comunicação, ela não se limita às pessoas. Hoje a gente vai ter que aprender a falar com máquina. A Sim, gente vai ter que entender. Percebe que a gente ajusta o discurso de acordo com o ambiente? Sim, com Percebe? certeza. da mesma Com certeza. Que no forma. nosso ciclo de amigos a gente É fala de uma coisa, na forma, família é outra. e né? é a mesma coisa. Eu vou ter que entender que cada uma das ferramentas eu vou ter uma forma apropriada para falar. Então, assim, se eu vou criar um vídeo, por exemplo, conceitual de um produto, eu preciso entender as características que eu quero, eu preciso saber pedir, eu preciso dar um bom contexto. Se eu vou falar com uma IA que, por exemplo, vai fazer uma análise de um texto jurídico, eu preciso saber colocar os argumentos certos que eu Sim. quero que sejam analisados ali. Então, a habilidade da comunicação, eu falo, é um treinamento diário, sabe? A gente precisa exercitar, não só com máquinas, mas com humanos também. E a tecnologia, às vezes, nos distancia um pouco dos humanos, né? A gente acha que vai resolver os problemas todos ali. E não é bem assim, né? E eu acho que até dentro dessa sua fala, Ivan, eu queria me aprofundar um pouquinho mais numa pergunta bem específica que é o quê? Você trouxe pra gente que a IA pode te ajudar a pensar, te ajudar a criar, te ajudar a entender se aquilo que você estava pensando está numa linha de raciocínio legal, né? E aí eu acho que muitas pessoas ainda estão aprendendo a fazer Sim. esse diálogo com a IA e acabam a usando como um Google. Ou como uma forma de perguntar e ter uma resposta e vou fazer aquilo que ela Um falou. oráculo, E quase. eu acho que é um horário, eu acho que não é isso, né? Não, não é isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar num sentido de não atrofiar o nosso cérebro, usar ela para Exatamente. exponencializar. Esse é o ponto. Assim, ela tem que servir como um anabolizante para o teu cérebro e não como um elemento de atrofia, vamos colocar assim, um componente que vai atrofiar. Isso que você está falando é muito importante, porque assim, toda vez que você vive uma situação complexa na empresa, um desafio até pessoal, às vezes, vou dar um exemplo assim que eu acho que todo empreendedor vive. Treinamento. Como é que a gente treina a nossa equipe? Lidar com gente não é simples, a gente sabe quão complexo é. Sim. Cada um entende de uma forma, não é? Tem gente que gosta de aprender fazendo, outros gostam de uma coisa mais introspectiva Visual. na leitura, visual. Eu preciso entender isso. Então, por exemplo, o empreendedor ele pode começar a pensar como ele pode aumentar a performance do time dele, olhando à luz de um treinamento para cada um dos perfis. Mas ele tem que Sim. saber ler pessoa antes. Porque se ele não souber ler a necessidade, é aquilo, diagnóstico é metade da cura, né? É verdade. Né? Metade da cura não está no remédio, a metade da cura está num bom diagnóstico. Então, assim, Avaliação se a fundamental. gente conseguir avaliar bem a situação em que a gente está vivenciando, a IA serve como um grande potencializador até para o nosso aprendizado. Eu Sim. falo, eu uso IA muito para aprender as coisas, para poder ver e como a gente vai entender melhor as coisas que a gente quer colocar em prática. E isso vai necessitar ser um hábito. E assim, você falou bem, as pessoas ainda usam IA como Google e são bichos muito diferentes, sabe? Assim, se a gente falar Google e a gente cresceu e aprendeu e levou um tempo, né? Google virou verbo, né? Já IA vai virar Google também, aí, é isso aí, o Google virou verbo. Então assim, a gente aprendeu ao longo de 20 anos a usar o Google e a gente entendeu que toda vez que ele oferecia, tem até o botão até hoje, estou com sorte. Já viu o botãozinho estou com sorte? Sim. Tem gente que nem lembra que tem esse botão no Google. Não. Quando você entra na busca do Google, até hoje, você digita o que você quiser e dá Enter. Geralmente é o que todo mundo faz. Mas tem um botãozinho lá escrito assim, estou com sorte. Sabe o que ele faz? Não. Ele pega o primeiro resultado orgânico Ó. e já abre direto. Ele mata um clique. Caramba. Ele já está te dizendo qual é o melhor resultado para aquela busca que você está É. fazendo, entendeu? Legal, não sabia não. Então, assim, e a gente aprendeu o Google usando isso. Eu botava lá o que eu queria, ele lá me trazia um conjunto de informações que é uma curadoria. É como um livreiro, né? Você vai uma Barça. você vai lá numa livraria e fala, eu quero ler sobre, sei lá, a física dos materiais. O cara vai lá e fala, olha, eu tenho 10 livros aqui sobre isso daqui, então eu vou entender um pouco disso. A IA é um pouco diferente.
a IA é aquele nosso amigo que sabe de tudo e não entende nada. Olha que louco isso, parece um paradoxo, assim, né? Eu ouvi uma outra frase que ele é um estagiário extremamente proativo, mas que erra muito fácil. Entendeu? Então, assim, pensa o seguinte, por que eu digo isso? Porque ele não sabe absolutamente nada sobre o que você faz, mas ele sabe tudo que pode existir, vamos colocar assim, que já foi mapeado pelo conhecimento produzido lá pela academia, pelas pessoas. Então, a mágica acontece quando eu dou um bom contexto da situação que eu estou vivendo. E aí, diferente do Google, que eu tenho buscas que podem acontecer aleatoriamente, na IA eu preciso especializar conversas. Sim. Imagina assim, se a gente está falando aqui sobre IA, aí de repente eu olho para o Léo e mudo o assunto para sorvete, viro para você, muda... A conversa perde completamente o sentido. Perde não contexto, perde né? contexto, não é diferente com IA. Então, cada uma daquelas conversas, por isso eles trabalham com conversa. Janelas ali. É isso. Porque você pode especializar aquela conversa. Então, assim, eu vou fazer uma sobre treinamento para o meu colaborador na área tal. Eu posso começar a dar todo um contexto das dificuldades que a gente vem vivenciando, dos erros que estão acarretando, por exemplo, perda de produtividade e que o treinamento poderia ajudar. Pronto, depois tem umas relações que você faz que você consegue colocar o contexto, né? Por exemplo, tem a Adapta. Ela coloca, tem o contexto da CHC, tem o contexto do Leonardo, tem o contexto do Conselho tal. É isso aí. E aí eu consigo continuar a conversa dentro daquele contexto. Mata tempo, sabe? Mata bastante tempo. Né? Porque você não precisa ficar criando esse contexto a todo momento. momento. A empresa aconteceu na data tal, tem esse desafio. Isso aí. E sempre que... Parece bastante com CRM, né, cara? Sempre que você puder, você vai nutrindo de informação aquilo ali, porque ele só vai te dando um gabarito sobre tal, né? Basicamente, assim, a gente está falando de uma mudança completa no que a gente chama de gestão do conhecimento, né? Uhum. Sim. É isso, mudou a coisa da gestão do conhecimento. Hoje a gente tem que pensar, e não muda o fato da gente ter que pensar, e isso é importante. A gente trabalha na Prevision muito em indústria, e é muito comum você chegar na indústria, tem 30 anos que o cara está lá na indústria. Sim. Você imagina, o cara está lá 30 anos. Isso não existe mais, assim. Os alunos que a gente está formando não vão ficar 30 anos na mesma empresa, e eu acredito que nem a profissão que eles estão formando possa dar a eles essa longevidade. Eles vão ter que mudar ao longo do tempo, né? Então a gente vai ter que começar a aprender. Olha que louco, mas é isso. E a escola não nos ensinou bem isso, né? A gente decorava, né? Então, olha como é que é diferente o conceito, né? Assim, a escola foi muito eficiente porque decorar nos gerava um diferencial. Hoje não é mais assim. Olha que louco, não é mais assim. A impressão que eu tenho é que a gente estava falando ontem até. A gente precisa ser... na academia militar aqui, falam que o cadete sai com conhecimento transversal, mas com um palmo de profundidade. Então o cara sabe de tudo, ele consegue conversar sobre tudo. A gente chama isso de conhecimento em T. T? Aí você tem um conhecimento, é como se fosse a letra T. Você tem um conhecimento geral, mas você tem um conhecimento aprofundado. Exatamente, sobre um determinado conhecimento em T. Esse conhecimento em T vai fazer com que você elabore um prompt adequado, consiga dar um contexto relevante, tenha a entrega e saiba receber a informação de maneira adequada. E isso é um diferencial também para a pessoa. Olha que interessante, assim, a gente fala do empreendedor porque isso vira uma marca pessoal do empreendedor. Sim. Já pararam para pensar isso? Assim? Com certeza. Você sabe, ele é um cara que entende muito do segmento que ele está atuando, mas ele é especialista naquela área. Naquilo. Olha que interessante. Você passa a ser referência naquilo. Para o mercado mesmo. Então, assim, isso vale do cadete, mas vale para o empreendedor, que é o cara que está lá. Então, assim, se você puder se especializar em algo, isso vira um diferencial. Sim, entendeu? Com certeza. E tecnologia pode te ajudar até a achar esses caminhos, assim, onde estão as oportunidades, onde tem áreas que você não tem tantos profissionais e que você pode, de alguma forma, a gente tem falado aqui de uma forma um pouco aberta, mas já dando algumas pitadas sobre como conversar, mas eu queria me aprofundar para a gente conseguir passar para quem está nos escutando o que seria um bom diálogo com a IA, né? Se a gente pudesse, poxa, será que tem um passo a passo? Será que tem alguma forma de eu entender, né? Pô, a gente falou aqui de contexto, de prompt, de saber o que quer pedir, mas se a gente colocasse isso num pacotinho e falasse assim, olha, é isso que a gente precisa passar, de uma forma mais resumida, obviamente. Eu queria, se puder complementar a pergunta dele, o que é isso e para quais áreas? Porque como é que eu vou conversar com, por exemplo, vamos entrar um pouquinho mais na parte prática. Se eu sou um autônomo,
eu faço o meu produto, eu vendo, eu isso e aquilo. Tem uma especificidade para essa conversa dentro de cada área? Consigo ligar todas as áreas? Ah, não, eu sou um supervisor. Não, eu sou o dono de uma microempresa, de uma média empresa. Existe diferença nessa pergunta do Adonis para cada fase desse ponto? Sim, E ferramentas também, né? sim. Eu acho que o primeiro ponto que a gente falou, eu preciso do contexto geral, eu preciso contar uma história, porque imagina assim, imagina que você está sentado com a pessoa que tem mais conhecimento na área em que você tem dúvida. Então vamos entender que o cara está vivenciando. Vamos pegar um exemplo hipotético. Quero criar um novo serviço na área XPTO, lá no CEARE. Imagina que você está sentando com um cara que é especialista em desenvolvimento de novos serviços. Então eu tenho que dar um contexto. Imagina que eu estou atuando na região aqui de Resende, Porto Real, Coatis, Itatiaia. Então eu vou dar um panorama. Olha, sou um empreendedor, ou sou um microempreendedor, porque isso muda completamente. Sim. Atua X anos, porque isso vai dar uma ideia para ele, inclusive, da experiência, do posicionamento, percebe? Se eu tenho muito tempo, eu posso me posicionar como uma pessoa que entende muito. Se eu sou muito novo, eu sou um novo entrante, eu tenho que me posicionar de uma forma diferente. Então, o contexto que a gente fala é a história que vai nortear a entrega da informação. Sim. Esse é o ponto. Então, é esse trabalho que a Adapta faz bem lá no servicinho deles, entendeu? Que eu comentei com você. Porque ele tem isso e, geralmente, o background é muito parecido. Ele não é o mesmo, mas ele é muito parecido. Se você vai contar a história da tua empresa, a história de um contexto em que você está vivendo. É lógico que tem situações específicas, mas você tem ali um bom pedaço que você aproveita, vamos colocar assim. Legal. Depois eu tenho que dizer qual é a minha intenção. Olha que interessante, assim, porque eu preciso deixar claro o que eu espero, né? Assim, eu preciso deixar claro a minha intenção para aquela conversa. Olha, eu preciso que você me ajude a pensar formas de resolver esse problema. Eu preciso que você me ajude a pensar novas formas de entregar esse serviço. Qual é a intenção? O que eu quero que ele faça dentro daquele contexto? Depois a tarefa, é o verbo. Eu quero que você crie, eu quero que você gere uma lista, eu quero que você crie uma tabela. Então você pode pedir o que você quer que ele faça, mas aí vem a mágica, assim. A mágica é que muita gente para aí. Eu ia falar isso agora. Muita eu gente acho para que é a sua primeira pergunta, né? Aí, e assim, sabe aquela coisa, o melhor está sempre por vir. Sim. A melhor resposta está sempre por vir. É sempre a próxima, você né? entendeu? A melhor resposta é sempre a próxima. Essa interação, que é essa coisa de você falar assim, cara, me dá uma visão diferente desse ponto, dessa situação. Isso é maneiro, né? Ou me dá uma visão, sei lá, inovadora. Ou cria um produto completamente diferente dos produtos do mercado, sabe? E aí ele vai falando, ó, gere opções. Sim. Né? Ter opções é sempre melhor, né? Assim, eu poder escolher aquela coisa toda. Então, assim, essa interação é o pulo do gato. Eu digo para você, a grande maioria das pessoas param aí. Param aí. Até ontem estava terminando de escrever o material para o evento, né? E aí eu falei, cara, isso precisa estar lá. E isso está lá no material que eu coloquei. Porque assim, não dá para parar, porque você vai parar antes do melhor da festa, entendeu? Que é você começar a refinar. Falar assim, olha, não é bem assim. Porque muitas vezes ele pode ter entendido o seu contexto de uma forma diferente. Então, fala assim, olha, não. Tem concorrentes, eles atuam com os produtos X, Y, Z. E trocar uma ideia, né, cara? Muito pelo imediatismo do que vivemos, as pessoas já acham que aquela primeira resposta já é suficiente, deixa eu seguir. Quando, na verdade, esse diálogo ele já vai aprofundando e afunilando esse contexto que você pediu, e aí você vai ter uma resposta muito mais consistente. Se você tiver ali a perspectiva de trabalhar e perguntar durante 5 Eu vou te dar um exemplo assim, de coisas que a gente vê na academia e que fazem muito sentido para a vida do próprio empreendedor. Eu posso treinar um GPT para atuar como meu cliente. Sim. Olha que rico. E você pegar o teu vendedor novo e falar assim, convence esse cara a comprar meu produto. Sim. Olha que legal isso aí que você está falando. Treinamento. Vou aproveitar dessa cereja que ele colocou, que a gente está construindo lá na PA, né, a estratégia dentro do grupo de exponencializar nossa linha de uniformes escolares. Sim, né? sim. E a gente precisa buscar para os nossos clientes em outras regiões, que tem culturas diferentes, tem tratamentos diferentes, às vezes pode vender numa loja, pode vender dentro da escola. Sim.
E eu tenho feito muitas conversas com o apelidado Gepeto, com muito Isso. carinho, para poder entender, né? Poxa, como que eu construo essa minha estratégia? Sim. Tentando norteá-lo para ele me ajudar a fazer essa reflexão. E até em dado momento que a gente chegou lá, olhando a estratégia comercial, eu comecei a pedir para ele, poxa, quais as objeções um diretor de escola pode me fazer para não querer ter a isso. IUP como sua fornecedora principal? Aí ele começou a me trazer as objeções. É isso. Aí, poxa, essa objeção aqui eu gostei. Vamos aprofundar? O que que eu deveria responder no seu contexto? Eu acho que eu deveria responder assim. Isso. Você colocar Eu a tô sua pensando, ideia, você isso. aprimora a tua... É. Isso aí. Então, é nessa linha, né, Ivan? É isso, assim, essa interação, e aí nesse caso você pode criar lá, você treina um GPTzinho desses, que ele vai atuar como a pessoa que você precisa interagir na vida real, na empresa. Sim, Então, assim, ó, eu vou dialogar, por exemplo, para um acordo que eu vou comprar uma empresa, porque a gente pode ir até além, né? Assim, ó, Sim. vou comprar uma empresa. O que eu Quais preciso? são os riscos? É isso, não. Quais são as alegações? Como é que é a minha estratégia de negociação? Quais são os pontos? Quais são as posturas possíveis que o cara pode ter durante esse E processo? até é legal pedir para ele agir como uma pessoa tal, né? Sem dúvida. E sem às vezes dúvida. dá até contexto, haja como um É. especialista de vendas, É. haja como Steve Jobs. É. Posso falar para ele? Pode. Você pode, inclusive, ir além. Você pode pedir o tom de voz. Vou dar um Sim. exemplo assim, ó. Eu, essa semana mesmo, já usei. Na segunda-feira, eu estava escrevendo o e-mail e agora a gente tem o Gemini dentro do Gmail. Não sei se você... Sim. Cara, aquilo ali, eu vou Tem o te falar... Copilot na Microsoft e o Cara, Gemini. Né? aquilo ali, as pessoas ainda não entenderam o nível de produtividade que você aumenta com aquilo ali. As pessoas ainda não realizaram que o fato daquilo ali estar dentro do teu programa de e-mail, ele muda a tua relação com mensagem. Tem muita gente que procrastina, e até mensagem, que o cara fica assim, cara, tem 30 e-mails para responder, eu não dou conta. Cara, agora que você tem um IA ali, você dá só... Ó, ele já tem um contexto ali, provavelmente, porque ele tem o histórico todo daquela tripa do e-mail. Ó, responde agradecendo, ou então conciliador, recusar, ou então conciliador em tom direto. Cara, que legal. Você não acha que isso é até uma questão dos usuários? Você não acha que pode ser um medo de substituir o próprio funcionário? Por exemplo, olha só, você usou um exemplo, a gente aqui só está usando exemplo colaborativo. Mas a gente sabe que a IA, ela vai substituir funções. Sem dúvida. Não adianta. Você tem ali, por exemplo, uma área que é muito forte. Vendas, call center. O que antes você precisava de centenas de pessoas para ligar para milhares de pessoas. Hoje você tem ali um bot que faz, conversa, responde por mensagem de voz, entende o contexto. É lógico, tem que ser trabalhado, tem que ser lapidado, construído. Sim. Mas, pô, substitui uma força braçal muito grande. Você não acha que isso pode ser visto como a pessoa que está fazendo, como, é lógico que vai muito do entendimento dela, né? Da atitude, né? Da atitude, como aliada ou como inimiga? É sempre, né? Assim, sempre. A gente vai ter os dois cenários. E tem um cenário que isso é bem real, cara. Assim, tem atividades, principalmente atividades repetitivas, em que o teu processo é muito repetitivo. Se não agregou valor, a gente vai automatizar. A IA vai ajudar a automatizar esse processo. E tem carreiras que a gente vê que tem aí, de fato, um potencial, e aí eu digo um potencial para a aplicação de automação, que são muito óbvios, né? Então, se a gente for falar desde um processo contábil, e eu não estou dizendo que o contador não vai ser relevante, ele sempre vai ser relevante. Mas o volume ou a característica não é aquele contador que anota em caderno. Papel. Não é aquele. Eu estou falando em caderno porque a gente entregou a idade aqui, mas que só registra lá no livro Razão. Entendeu? Não é isso. Eu estou falando para o contador. O espaço é para o contador, que é o cara que pensa o negócio, que olha as finanças da empresa como uma forma de alavancar o negócio. Mas na contramão, você é um cara da saúde. Assim, a gente sabe que na saúde, talvez o médico sofra mais o impacto que o enfermeiro. Sim. Com certeza. É interessante olhar isso, entendeu? Assim, e é engraçado, né? Assim, né? Por quê? Porque pelo volume de informação que ele tem que trabalhar. Você pensa num diagnóstico. As hipóteses diagnósticas são milhares. Se você coloca dentro de uma informação que trabalha a hipótese diagnóstica em milissegundos, você tem todo ali o contexto, história detalhada, intenção
e promoção, né? Mas na saúde eu vou adicionar um outro elemento que ainda complica mais a equação. A gente vai falar dos wearables, a gente vai falar de computação de vestir. Sim. A gente está falando quase da telemetria do corpo humano, entendeu? É isso que eu estou falando. Então a gente vai viver um momento em que a gente vai ter uma IA analisando o teu funcionamento corporal quase que em tempo integral. E fazendo predições a respeito daquilo que está acontecendo. A probabilidade, o ambiente, a situação, o grau de estresse, tudo isso ele vai avaliar e ele vai emitir. Sim. Mas na ponta, assim, quando você chegar no enfermeiro, você vai ter que ter alguém para aplicar. E aí, se botarem um robô e uma enfermeira ou um enfermeiro, falar, cara, eu prefiro esse daqui, que ele tem empatia, ele vai ser... No meu próprio negócio, você tem a Alexa que substitui muito o cuidador. Sim, lógico, sem dúvida. Tem uma determinada distância, mas você ainda tem, enquanto não tem robô doméstico muito ostensivo e aplicável, você vai ter ali uma redução. Na verdade, você vai ter um aumento da assistência com uma redução de pessoas. Em 2022, eu ouvi uma palestra do pessoal da Alexa, né, da Amazon, que eles falavam da virada da Alexa de um assistente digital para uma companhia virtual. Isso parece uma mudança sutil, mas é uma mudança muito profunda. Eles agora anunciaram, né, Alexa Plus, se eu não me engano, o nome do... Começa a rodar agora. Começa a rodar agora nos Estados Unidos. Ainda só em inglês, depois eles liberam nos outros idiomas. Isso vai mudar completamente, porque hoje a gente, como o Léo falou, eu posso usar, por exemplo, a Alexa para lembrete, eu posso usar a Alexa, cara, para fazer pedido. Sim. Pedido de mercado. Então, assim, mas imagina que eu posso ter uma pequena empresa, olha que louco, e eu posso criar uma skill da Alexa da minha empresa. E alguns minutos aqui para aprofundar aqui. As pessoas não entenderam isso, sabe? Assim, vou te dar um exemplo. Você pega uma rádio. O que a rádio fez foi criar uma skill dela, e quando você fala Alexa tocar a rádio XPTO, ele começa a tocar aquela rádio. Sim. Qualquer empresa pode criar um skill para um pedido, para uma assistência. Percebe? Assim, entendi. Eu começo a colocar na casa do meu cliente uma interface por voz para ele se relacionar com a minha empresa. De novo, assim, a gente tem muita dificuldade de pensar essas coisas porque é muito novo, né? Assim, a gente está falando de um negócio muito novo. E muito real, né, cara? Mas olha, já está na casa das pessoas, entendeu? Você falou de interação, minha avó troca uma ideia com a Alexa. A minha pequenininha tem 2 anos, fala Alexa, já está lá. Toca aí. Tem um exemplo que eu acho, esse vídeo é incrível, não sei se vocês viram, do Instagram. O menininho chega, ele deve ter uns 5, 6 anos. Baixinho, né? E ele vai fazer a tarefa de matemática com a Alexa. Ele senta do ladinho dela, Alexa. Ele usa aí na função de tutorar, né? Exatamente. Percebe que, assim, para ele é tão natural quanto ter uma professora ou um professor particular ajudando ele no processo. Cara, você falando isso, imagina o aprendizado, o homeschooling. Assim... Muda, só que as empresas ainda não entenderam o potencial que isso tem. Sim. As empresas ainda não entenderam o potencial que isso tem. Você imagina assim, voz é o novo teclado. Voz é o novo teclado. O Word barreira de aquisição mínima. Na Prevision, esse é o grande mote da nossa tecnologia. Como é que se testava carro antigamente? Eu falo antigamente, que é antes da Prevision, né? Que isso, o cara PDT, meu irmão. Criando uma ruptura. Todo empreendedor tem que ter ousadia. Se você não acredita ou não dá moral pro seu negócio, quem vai dar, né? Isso. Não é, meu amigo? É assim, que o ministro Supremo falava, né? É aquela coisa, as favas, né? Assim, modéstias favas, né? Pode ser um muito quando você é o melhor, né? Mas brincadeiras à parte, o que a gente fazia? Assim, você botava uma prancheta e o cara tinha um data logger lá dentro do carro, que é um equipamento para ler os dados da rede do carro, e o cara tinha que fazer um relatório, anotar tudo que estava acontecendo. Cara, a gente sabe que, na verdade, o cara vai anotar o que é crítico. Você concorda? Sim, sim. Ele tem 30 coisas para fazer, ele tem que olhar muita coisa no processo. Então, com a nossa tecnologia, ele não escreve mais nada, ele fala, o carro perdeu potência, ele não precisa falar nem aonde, nem nada, eu já sei onde o carro está. A sua tecnologia é o relógio. É o anel. É isso. Só que a gente está olhando o produto para entregar mais segurança, mais qualidade. Sim. E esse eu acho que é o pulo do gato, que a gente pode olhar para tudo, né? Assim, para absolutamente todos os negócios, sabe? Assim, é repensar o processo à luz do que a gente chama de transformação digital. Sabe assim, o cenário de negócio mudou, as ferramentas, o horizonte tecnológico mudou, mas a gente ainda está tentando fazer soluções, ferramentas e serviços olhando para o retrovisor.
Eu acho que a grande oportunidade que o empresário tem é trocar a lente. Fala assim, peraí, mas dá para mudar. Eu tenho essa outra ferramenta agora, ou eu tenho um público. A gente tem uma novidade agora, eu falo que é uma novidade, que pouca gente está dando atenção. E eu ouvi isso de um cara que, pela minha ignorância, eu conhecia há 2 anos no Web Summit em Lisboa, que chama Condzilla. Vocês já ouviram falar desse cara? Eu não sabia quem era, completamente ignorante da minha vida, né? Assim, eu não sabia quem era. Assim, É parte da sua boca. Mas é legal, assim, eu falo, tem um livro do Marcelo Gleiser que ele fala Ilha do Conhecimento, né? Que é uma ilha conceitual que ela aumenta, mas quanto mais se aprende, o oceano cresce mais. Então, assim, e isso é o barato. Esse cara, ele começou a produzir conteúdo em comunidade. Ele criou uma das maiores produtoras de vídeo. Ele criou uma série que ficou top 10 global, chamava Sintonia, se eu não me engano, o nome da série. Sim. E ele estava no evento reclamando da Netflix que ele recebeu, eu acho que só pelo que ele ganhou de audiência no Brasil. Mas a série passou no mundo inteiro, entendeu? Caraca. E ele estava falando um negócio e que hoje é uma realidade. Ele falou, olha, tem uma economia cinza, vocês já ouviram falar da economia cinza? Não. É a galera do cabelo grisalho. Só que pela primeira vez na história, essa galera é conectada. Pararam para pensar isso? Sim. O tamanho dessa oportunidade de negócio. E quando a gente fala da economia cinza... Olha aí. Quando a gente fala de economia cinza, a gente está falando de uma galera que tem uma grana para gastar. Mas ao mesmo tempo, entrando nesse assunto, a gente está falando de uma galera que tem grana para gastar. A gente está falando de uma galera, na sua grande maioria, que teve que voltar para o mercado de trabalho. Sim. E dentro dessa galera tem muita gente que, como os filhos tiveram filhos e esses filhos têm que trabalhar, eles acabam ficando com os netos. Sim. Então tem uma dualidade de idosos que conseguiram construir algo relevante, idosos que surfaram naquela onda do emprego público, idosos que não surfaram nessa onda e têm que voltar para o mercado de trabalho, e aqui uma transversal de idosos que cuidam dos netos e alguns que cuidam dos filhos. E todas essas são oportunidades, tá? Todas elas têm oportunidade. A média de vida, né, a estrutura de vida, ela está aumentando. Não, pelo 60 menos é o novo 10%. 40. Exato, cara. Para pensar assim, se a gente olhasse assim, o 60 hoje é o novo 40. Eu tô com 40. Eu tenho um amigo que tem 60, eu falo, ele é novo há mais tempo que eu. Meu irmão, quando eu tinha 14, o cara de 40 para mim era velho. É isso. Eu tô com 40. E hoje você Porra, cara, não tô velho. no auge da vida. É isso. Não tá. Aí você pega o cara de 60, beleza, ele já tá com uma outra perspectiva que aquele cara de 40, quando a gente era moleque, tinha. Exatamente esse cara jogou Atari, você entendeu? Esse cara já tem. Esse é o cara que eu tô falando, você entendeu? Esse cara gosta de videogame, esse cara gosta de tecnologia. Ele consome, ele lida bem com isso. Vou te dar um exemplo, assim, nos Estados Unidos, o YouTube passou TV já pelo 2º ano consecutivo. A gente está falando de uma mudança. E que eu não acredito que aqui a gente vai demorar muito para virar essa chave também, entendeu? Já não pouco. A TV ainda é muito forte no Brasil. É a questão cultural, né? Assim, cara. Você não muda essa cultura mas tão aí você rápido. Vê qual é o teu objetivo. A TV é forte para uma determinada massa. Para outra determinada massa, é o YouTube. É isso. Aí é a rede social. O streaming mudou isso, né? Mudou Porque assim, o fato de você não ficar preso à programação. A tela quente, né? Isso, não tem isso. Assim, você vai ver quando quer e onde quer, né? Então isso mudou. Isso é um outro ponto interessante para a gente olhar, né? Assim, a conveniência gera muito valor. Sim. Tecnologia ajuda a gerar conveniência. Sim, que ajuda a gerar valor. E tecnologia é isso. Tecnologia ajuda a gerar conveniência. Então, se a gente começar... E eu falo que, assim, nada substitui. Assim, um papo com IA não substitui isso que a gente está fazendo aqui. As pessoas, às vezes, acham que IA vai resolver todos os problemas. Eu fiz questão de pegar uma reflexão sobre mitos e verdades sobre IA para colocar no material lá para vocês, assim, para a gente discutir. Muito legal. Porque as pessoas acham que IA vai resolver todos os problemas do mundo. Não vai. Tem problema que a gente vai ter que resolver. Pessoal, quando o Olival fala que ele colocou nesse material para a gente discutir, fazendo um pequeno fala isso agora, lá no La Belle Maison, às 19 horas, esteja lá presente. A gente vai ter o mestre aqui, aprofundando todo esse tema que a gente está falando lá, com todos os conectados. Então, estejam presentes lá, né? Então, exatamente lá. E para a gente trocar essa ideia, porque isso aqui é rico demais, sabe? Assim, eu falo, a gente precisa criar mais espaços.
Tem um livro do Steven Johnson, chama De Onde Vêm as Boas Ideias. E o livro é excelente, assim, já por si só ele é excelente, mas ele tem um negócio que é muito legal, que ele fala assim, por que a França, por que Paris era o motor de inovação no iluminismo? Por quê, vocês acham? Rapaz, precisa de uns minutos Olha aqui que pra louco. pesquisar. Olha que doido, né? Assim, Liberté, igualité, não, fraternité. cara, olha só. Essa daí é uma parte até... Ele confinava gente boa em café. Oh. Era gente de Era o tudo happy quanto- hour. Era o artista, era o cientista, era o poeta, era o engenheiro, era o coworking. Você entendeu? Só que é o café como um estimulante, gente boa junto. Não tem como essa fórmula dar errado. É o ativo social, né? Você Ivan? entendeu? Assim, Perfeito, cara. esse negócio, a gente não tem substituição para isso. Assim, uma empresa bem-sucedida sempre vai ser tocada por gente. E ela sempre vai ter gente fazendo, mesmo que ela seja tecnologia. Para pensar isso, que a gente já fala assim, não, cara, você pode ter 30 excelentes programadores, mas você vai precisar de gente para fazer aquilo ali também, Sim, entendeu? com certeza. E você vai precisar de gente para vender aquilo, porque no final das contas, a depender do estágio do ciclo de venda ou do comportamento de venda do teu cliente, do consumo do teu cliente, ele não vai querer falar com máquina só. Não. Sim. Por mais que a máquina seja humanizada, É isso. vai chegar um momento em que consiga dialogar. consiga dialogar num nível bem sofisticado. Assim, vai tem ter uma... situações em que você quer gente. Você quer gente para resolver problemas de gente. Eu falo, então, eu acho que a IA volta para devolver a essência do que nos torna humanos. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Ela não vem para... Né? É isso. A gente começa a entender onde eu faço a diferença. E aí, uma vez eu escutei numa palestra, não me lembro quem falou, que a inteligência artificial e todas essas benesses e oportunidades de agilizar o processo e dar conveniência é justamente para isso, para trazer o humano para fazer coisas de humano. Lá na minha empresa, a Empório, né, elabora a parte do sistema e dá ao meu assistente a oportunidade de estar olhando pro paciente. E não mais perdendo tempo mexendo em papel, fazendo isso, burocracia, porque isso já está azeitado, isso já tem um sistema, já tem uma interação adequada. Exatamente. Você devolve o cara para a atividade que ele faz diferença. Exato, né? para atividade fim, né? Tá? Para atividade fim. Você Né? devolve E isso é um ponto muito crítico em qualquer operação, né? Às vezes você gasta muito esforço em coisas que não geram valor para o teu cliente. Sim. E deixa de investir pouco tempo no que é definitivo para ele perceber valor no que você faz. Olha que louco isso, né? Sim. É muito doido. Essa burocracia do dia a dia, às vezes a gente deixa ela consumir o nosso tempo. E como empresário, esse talvez seja a areia movediça que a gente tem que se livrar, entendeu? Precisa de tempo para pensar o negócio, para desenhar as estratégias, para pensar o futuro, né? E aí tem um desafio, né? Que para todo empreendedor, que a gente começou aqui falando que é uma carreira solitária. Sim. E aí a gente precisa tomar as decisões. E aí, nesse momento, imagine, sei lá, né? Pouco tempo antes aqui de você entrar, você estava apagando resolvendo isso. Eu também estava um pouco meia hora atrás resolvendo uma melancia, para falar a mesma fruta. Uhum. E aí, como que nessa realidade nossa, que toda hora nos traz para esses desafios do dia a dia, eu consigo implantar a IA para ela ser mais rotineira na minha empresa, né? O que você acha? Você acha que eu preciso ter uma rotina? Por onde começar? Legal. Eu acho que o primeiro ponto para a gente fazer qualquer mudança no processo é a gente identificar onde estão nossos gargalos. Esse daí eu acho que é o ponto crítico, sabe? Assim, o que recorrentemente volta para tua mão para tomar uma decisão? Porque tem decisões, cara, você fala, cara, eu não precisava ser consultado nisso. Assim, processo protege a gente disso. É o que você falou, assim, sistema ajuda a colocar o processo. Eu falo, o que torna uma empresa a prova de sucesso, né? Porque o sucesso pode derrubar uma empresa. Sim. Se a empresa não estiver preparada e chegar a 150 clientes, ele quebrou, falhou pelo sucesso. Olha que é triste, né? Assim, o cara não deu conta de atender a demanda. Mas é comum acontecer. Às vezes o cara descobre um bom produto, um bom serviço, mas ele não se prepara para crescer. Então eu acho que preparar uma empresa para o crescimento é mapear quais são os seus gargalos, aonde estão os seus gargalos. E aí time faz diferença, porque a gente não faz nada sozinho, a gente começou falando disso, né? Então assim, ter uma boa retaguarda, ter um bom time que sabe... É quase que futebol, sabe? Assim, eu não tenho que saber onde a bola está, eu tenho que saber onde ela vai estar a hora que eu chegar. Sim.
sabe? Boa. É isso, entendeu? Então, se o time está bem alinhado, se os processos estão mapeados, aí a gente começa a olhar onde IA pode ajudar. Ó. Isso daqui a gente pode aplicar para automatizar. Eu posso não fazer o atendimento completo, mas eu posso fazer o primeiro atendimento com IA para já dar um direcionamento. Então, você imagina coisas simples. A gente pode começar... O WhatsApp, gente, assim, o WhatsApp é uma revolução, assim, eu falo. O WhatsApp mudou a forma da gente se relacionar com as pessoas, das empresas. Eu falo, hoje... Se você parar o WhatsApp um dia, isso mexe no PIB, cara, de um país. Com certeza. Aquelas situações que aconteceram do STF isso mexe no PIB do país. Acabou com todo mundo, porque todo mundo usa a plataforma, não, se baseia na plataforma. Tem pequenos negócios, pequenos empreendedores e até grandes negócios que dependem do WhatsApp como principal canal de relacionamento. A Meta posicionou o WhatsApp como isso, né? Para a Meta, ela tem muito bem definidos produtos. E o WhatsApp, ele vai virar uma central de relacionamento com o cliente. Legal. Tem um case, a gente participou de um evento da Meta chamado Conversations. E foi um evento global da Meta, aconteceu aqui em São Paulo. E eles apresentaram até um case muito bacana do Familhão, do Luciano Huck. Que olha como é que é a coisa da transformação digital, né? Quem estiver vendo e tiver mais de 40, certamente vai se lembrar do Baú da Felicidade. Baú da Felicidade. O Familhão é o Baú da Felicidade 2.0. Eu não conheço. É exatamente a mesma coisa, só que no evento ele deu um número. 3,5 milhão de assinantes no primeiro ano, pagando R$20 por mês. Roda 100% no WhatsApp. A gente está falando do ano de lançamento. Hoje já deve bater mais de 10 milhões de assinantes. Então você imagina que assim, a gente olhar o negócio, geralmente a gente olhava muito para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão, para a China, e olhava, a gente tropicalizava ideias. Só que a gente está vivendo um momento agora que repensar boas ideias do passado pode ser uma boa oportunidade. Uma boa, excelente. Você entendeu? Assim, você entendeu? Uhum. Porque não é repetir o que era feito, mas é repensar o que era feito. Porque as necessidades humanas, elas não mudaram, vocês concordam? Assim, as nossas necessidades, lá, os nossos desejos, eles continuam existindo, entendeu? O Evangelho dizia Lavoisier, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Exatamente, mas assim, quando eu vi, e assim, eu acho que na hora eu vi ele apresentando, porque o Luciano que entrou por videoconferência para agradecer a Meta, porque ele procurou a Meta para se criar um aplicativo. E aí a Meta fez uma proposta para ele, falou assim, espera aí que a gente está reestruturando o WhatsApp Business, dá para rodar ele 100% dentro do WhatsApp. E ele topou, desenvolveram, o sistema roda todo dentro do WhatsApp, não tem um aplicativo. Ele roda dentro do WhatsApp, você entendeu? Porque qual é a vantagem? Qual o esforço que eu tenho que fazer de comunicação para você instalar o meu aplicativo? Só que a gente tem já 90% dos celulares, eles têm o WhatsApp instalado no Brasil. Sim. Já está lá. Ô, Ivan, eu queria fazer uma inquietação aqui e falar sobre o ponto que foi levantado pelo Adonis. Ele pode ser... A gente está falando de processos e gestão de tempo, basicamente. O Adonis fez, na última palestra no Conexões que Impulsionam, na penúltima, um e-book falando exatamente sobre gestão de tempo. E nessa próxima palestra, do dia 26 de março, agora de 2025, o Ivan também vai disponibilizar um e-book. Esse e-book pode ser adquirido pela plataforma. Então você vai ter, pela plataforma do Tal. Então você vai ter ali um e-book falando sobre gestão de tempo, muito adequado, estabelecendo processos e a urgência desses processos e atividades práticas relacionadas à IA para os seus negócios. Dentro dessa perspectiva, eu entro com uma outra pergunta para você, Ivan. Como é que e quais são as ferramentas práticas e se isso é privilégio? Porque a gente está falando aqui, não, você fala num contexto, você leva a conveniência, a gente está falando de WhatsApp, mas hoje, o cara que é MEI, o cara que é micro, o cara que é pequeno, qual ferramenta ele pode acessar para ter pelo menos um mínimo de resultado, para ter um entendimento das suas urgências? Legal. Essa pergunta é uma pergunta que, assim, se a gente fizesse essa pergunta algum tempo atrás, eu acho que 9 em 10 pessoas iam responder que o ChatGPT era o primeiro. Mas eu não vou usar ele como primeiro, porque você colocou no contexto que você quer um microempreendedor, uma pessoa que está lá. Tudo que ele precisa já está no celular dele. Ele não precisa instalar mais nada. Se ele tem o WhatsApp, ele já tem uma ferramenta poderosa de IA para usar. Que legal, cara.
Que legal. Eu acho que o pessoal não tem noção disso, né? Elas não têm noção. A Como? Meta AI, não sei se você já viu, você pode chamar ela para uma conversa de grupo. Sim. Vocês já fizeram isso? Não. É incrível. Por exemplo, você tem um grupo dos seus colaboradores lá na empresa. Você pode botar o arroba, você vai ver que além de todos os nomes dos participantes do grupo, tem um participante especial que pouca gente viu. Chama Meta AI. Aquilo é a inteligência artificial da Meta. E como usar isso? Prompt, igualzinho. Você vai perguntar para ela, você vai pedir para ela criar uma imagem, você vai pedir. E é incrível porque as pessoas não usam. Eu falo. É incrível. Agora é a consultoria. Dentro dessa ferramenta, sabe? Que eu já vi, mas sim, nunca não usou. usei. Testa que você vai ver, você vai se surpreender. Eu acabo usando muito o Gemini e o Copilot. Sim. Né? Não usei da Meta porque em questão Isso. até na hora que eu fui acessar uma vez, você autoriza acessar todos os seus dados, esse negócio é sempre... É aquele contrato que assim, não tem jeito, a Não alma tem já que está fazer, vendida. Você já usa o WhatsApp, né? A alma já é dele, não é mais sua. A pergunta é, dentro do WhatsApp é possível colocar e deixar já gravado, por exemplo, um contexto? Ou, por exemplo, eu vou criar um grupo ali com a minha gerência de produção e eu coloco meus procedimentos ali. Se ela perguntar... É exatamente isso. É isso que eu tô falando. Você entendeu? É Isso que eu tô falando, entendeu? Você falando para Esse cliente é o ponto. também? É lógico, eu vou te dar um exemplo assim. Legal, cara. Eu posso pedir para ela me ajudar a dar uma resposta para um problema. Imagina que o cliente está bravo lá, se atrasou o pedido do cara, você precisa dar uma resposta para ele em tom conciliador, amistoso. Você pode pedir tudo isso e ela vai te ajudar a escrever, tá na tua mão ali. Pô, então ela Vocês faz não o usam, papel do bot. ela é o chat GPT dentro do WhatsApp. Mas eu consigo ensinar ela com, por exemplo, alguma informação minha? Na verdade, ela entende o contexto da conversa que você está atuando com ela. Entendi. Então, Por se eu exemplo, sou uma meio ativo comunidade. dentro daquele grupo. Ela Ele vai vai entender o contexto da conversa do momento que você chama ela para aquela conversa. Ah, Então, por ela não está em Não, stand-by. ela não vai ficar ouvindo todas as suas conversas. Pelo menos é o que a gente acredita. Já é. Mas assim, eu posso chamar ela para uma conversa e a partir dessa conversa desenvolver essa história. Rapaz, Você olha entendeu? Mas olha que engraçado, tá no bolso de todo mundo e as pessoas não usam. Não. E é de graça. Não uso. De graça. Você concorda? Assim, tá lá para todo mundo usar e a gente não usa. E detalhe, cara, ela gera imagem. Até teve uma época que o pessoal tava brincando, porque o brasileiro, cara, assim, a gente realmente é diferenciado, né? A gente é muito inovador, né? Pediram para ela criar o Homem-Aranha plantando bananeira. Sabe o que ela fez? Ela criou o Homem-Aranha plantando uma bananeira, uma árvore, assim, sabe? Ela tava com uma pá e plantando, sabe? E aí virou uma brincadeira das pessoas tentarem achar expressões que pra gente tem um significado completamente diferente do pé da letra, vamos botar assim, né? Legal. E aí, mas essa, assim, seria a primeira, tá, Léo? Assim, ó. Usa o WhatsApp, que já está na tua mão, o cara é um pequeno empreendedor, ele precisa dar uma resposta, ele precisa criar uma proposta, ele precisa revisar um texto, criar um texto de apresentação da empresa, melhorar a própria descrição do Google Meu Negócio, sabe? Tem várias coisas que ele pode fazer, é muito legal. né? Com IA. Depois, eu iria para os GPTs, assim, como um grande diferencial nesse negócio, que é a gente especializar um modelo para fazer uma atividade. Então, vou dar um exemplo, assim. Imagina que para o Adonis, pegar o exemplo da realidade do Adonis, ele tem lá todas as métricas para uma linha de produção de um uniforme. Perfeito. Né? Sim. Ele tem todas as métricas. Ele pode pegar todas essas métricas, colocar num GPT. Ele pode pegar os orçamentos passados, colocar num GPT, porque eu posso colocar arquivos e contexto e comando. Sim. Tá? E eu posso treinar um GPT e dizer assim, como entrada, eu vou te dar os parâmetros X, Y e Z. E eu quero que você estime produção, ou que você monte um plano de produção, ou que você me diga quanto de matéria-prima eu tenho. Percebe, cara? Assim, você vai começar a ter uma ferramenta para te ajudar a planejar a produção, só que ele está especializado. Sim, sim. E isso daí... Olha só, isso é uma dúvida minha. Por exemplo, vamos imaginar no contexto do Adonis. Ele fez um trabalho, um contexto maravilhoso. Então ele tem ali o PA GPT, tá? Mas ele é para uma atividade específica. Tudo tá? bem, não, beleza. É o que da PA? Ok. Assim, o gerente de produtos. o gerente de produtos. Gerente de produtos. Okay. Então o gerente de produtos da PA é um GPT.
Vamos imaginar que isso é uma competência do Adonis, que elaborou dentro daquele perfil de uma indústria têxtil do porte X e tal. Ele pode pegar esse GPT, esse perfil, e vender esse perfil para outras empresas? Esse perfil é do Adonis ou esse perfil é da... Lá, assim, Você entendeu? isso muda, eu entendi a pergunta. Isso muda todo dia, né? Assim, pelo que eu me lembro, lá você tem duas opções. Ou ele é público ou ele é privado. Uhum. Se ele é público, todo mundo pode acessar. Se ele é privado, só você acessa. Eles ainda não fizeram. Essa é uma boa oportunidade até, monetizar o GPT. Não sei. Boa pergunta. Você me fez uma boa pergunta aí. Isso é uma coisa que fica a dica aí, ó. pode ser que já tenha, mas você monetizar esse GPT. Sim, porque você... Eu não vi. Eu confesso para você que eu não sei. Aí, de novo, isso também é importante. Se eu sei, eu sei. Se eu não sei, eu falo, não sei. Isso eu não sei. A gente tem a estrutura dentro da empresa, da minha empresa, eu estou montando a estrutura da Alexia ser um acompanhante do idoso. Então ela é uma skill. É uma skill. Isso. Então ela vai montar todo ali um comportamento. E, pô, esse comportamento é ouro, cara. Porque são os tempos de dedicação, aquela coisa toda. Aí eu consigo vender o comportamento como se fosse essa skill? Você consegue, mas você tem outro caminho. Você não vai vender isso direto na plataforma da OpenAI. Você vai criar uma aplicação sua, ou você vai criar uma skill que você vai ter uma assinatura vinculada à própria questão da Alexa. Posso ter uma assinatura vinculada ao teu login da Alexa que ele vai cobrar aquele tipo de serviço digital ali. Entendi. Independente se é para o Ivan, para o Adonis? Para qual empresa. Esse ponto da gente começar a pensar ferramentas, assim, a gente viveu isso com a internet. De novo, eu falo, olhar o passado é sempre útil, né? Assim, internet foi isso. Se você for olhar o começo da internet, os sites eram estáticos. Lembra, assim, era aquele site, tinha site, o Unibanco ainda existia, né? O Itaú tinha site, o Banco do Brasil, basicamente era banco que tinha primeiro site. Depois a gente veio o que a gente chamava de Web 2.0, né? Que aí eram os blogs. Aí aquilo mudou a vida, né? As pessoas podiam produzir conteúdo e colocar lá. Isso já mudou muito o processo, porque todo mundo passou a ser um prosumer, né? Ele produzia conteúdo e consumia. Blogão. Depois veio as redes sociais. As redes sociais mudaram a coisa completamente. IA vai ser também isso, assim, esses grandes modelos, eles nasceram já há algum tempo, a gente está falando de Watson 2010. Nossa, é mesmo. 2010, caramba. A gente está falando aí de 15 anos, né? Parece que foi ontem, 15 anos do Watson. O Watson era isso que a gente está vendo hoje, só que só era acessível a banco, a grandes multinacionais tinham acesso. Hoje, o que a gente está vendo é a IA disponível para o cidadão comum, que é o que veio acontecendo com a internet, a gente começar a ter acesso. E aí isso oportuniza aplicar inteligência aos processos, para melhorar a produtividade, para melhorar a eficiência, para melhorar a experiência de uso do consumidor. Sim. Porque a gente tem que olhar isso, né? Assim, essa boa experiência é o que faz você fazer a busca no Google e não fazer no Yahoo. A boa experiência é o que faz você usar o Spotify e não usar o Deezer. Você entendeu? Assim, não é só porque está todo mundo usando, não. É porque você tem uma experiência de uso positiva com aquilo. E aí pronto. Ô Ivan, eu queria... a gente conversou aqui mais cedo, pessoal, e a proposta era ser só 30 minutos. Mas da conversa prévia, a gente já falou que ia ser umas 15 horas aqui do processo. Então, eu convido vocês a repensar, como aqui, eu vou parafrasear o Ivan aqui, né? A repensar o processo à luz da transformação digital. Por quê? Tecnologia ajuda a gerar conveniência, conveniência ajuda a gerar valor para o negócio. Se você não tiver um contexto, uma história detalhada, uma intenção apropriada e uma tarefa dedicada, e após isso uma interação, você está fadado daqui a muito pouco tempo ser engolido por alguém que o faça. Então, eu convido você que está nos assistindo a, se puder, se estiver aqui em Resende, no interior do Rio de Janeiro, vir ao Labelle Maison no dia 26/3. Vai ter o Ivan. Então, além do Ivan no Conexões que Impulsionam, a gente tem uma série de outros entregáveis muito bons. Mas se não conseguir, vai ter disponível o e-book dele na nossa plataforma. Através do @conselho.tal, você consegue acessar os nossos conteúdos. A gente chega ao fim, infelizmente, Ivan.
Pô, infelizmente, eu cortei aqui na coisa, Não, porque não. a gente já estourou tudo que podia estourar. Peço desculpas por isso. Nada, que isso. Mas, pô, foi um prazer recebê-lo aqui no Talcast. É um cara fora da curva. Entendam que a gente aqui está tendo uma oportunidade de estar com um empreendedor que está fazendo a diferença no mercado automotivo mundial, junto com a empresa dele e com seus sócios. Agradeço a Adonis, que está aqui comigo, o pessoal da Retaguarda, Fernanda, Matheus, a Estácio de Sá por abrir essa oportunidade para a gente desenvolver o nosso podcast aqui. Então, muito obrigado. Eu queria a palavra aí com o Adonis e o Ivan. Eu acho que você já foi muito preciso, né, Léo? Agradecer o Ivan por esse bate-papo aqui. Certamente poderíamos conversar muito mais horas aqui. E acho que uma continuidade disso será lá na quarta-feira que vem, lá no Conexões. Mas eu saio de hoje com mais... Eu sou um entusiasta do assunto e saio daqui com mais conhecimento do que eu podia imaginar. Eu fui convidado aqui para poder contribuir e saio com a informação muito mais enriquecida aqui. Ivan, obrigado por... Eu é que fico feliz, eu falo, nessas oportunidades, eu falo, essa troca é o que enriquece. Eu falo, para a gente e para quem assiste, porque tecnologia tem isso também, né? A possibilidade da gente multiplicar, né? Então, agradecer, parabenizar vocês aí pela iniciativa, cara, é incrível o que vocês estão fazendo e eu acredito no poder transformador mesmo do empreendedorismo, das pessoas que querem fazer a diferença e eu acho que a gente tem que apoiar sempre. Contem comigo sempre, vocês sabem, precisou, chama que a gente está aqui, tá bom? Se puder ajudar, pode contar comigo. Grande abraço, obrigado, pessoal. Obrigado também pela audiência e... Quem quiser acompanhar, né, seguir, @Ivan Viana, com 2 N's. Eu não sou um cara tão conectado nas redes sociais, né, curiosamente, inclusive, porque eu gosto também de olhar muito para as pessoas. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu tô equilibrando, sabe? Eu uso muito para pesquisa e para fins de entendimento, mas não tanto para o lazer ali. Eu acho que eu deveria usar mais até. É isso aí. Mas eu não vou nem para o Instagram, acho que eu vou para o TikTok. Mas vou ver o que está acontecendo lá. Grande abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Foi muito bom. Muito bom.